Preste atenção nisso. Só você pode ser igual a você mesmo. O que há de material e o que há de espiritual numa doença? Só você pode decidir por si mesmo em que deve e em que não deve acreditar. Um ouvinte pergunta sobre autopasse virtual que viu na internet. É no mundo espiritual que nossa consciência moral realmente desperta. Semana do Jovem Espírita de Garça começa dia 12 de novembro. Caminho de Damasco faz 79 anos no dia 19 com palestra pública. Ouvinte, muito bom dia e com prazer iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, não esqueça de recomendá-lo aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes, para nos ouvirem ao vivo, uniradio.com.br, ou o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda sugira que acompanhe o programa por um aplicativo de emissoras de rádio da internet. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção! Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise, questione. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa por e-mail. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. ou pelo WhatsApp 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente o seu recado. E o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Getúlio Vargas em Dois Mundos, pela médium Wanda Canuti. O livro trata da vida depois da morte de um dos presidentes mais polêmicos do Brasil. Getúlio Vargas em Dois Mundos é uma publicação da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E ganhou o livro domingo passado, Benedito Pereira de Araújo, residente em Garça. E atenção, durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia ou para o celular 981-792405 da TIM e 997-512397 da Vivo. E concorra a um exemplar do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pela médium Wanda Canuti. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2063 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Esta apresentação é de Eliane e Cláudio. A participação Marco Antônio, Mares e Sônia, na Secretaria Mares e Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvintes do Momento Espírita, muito bom dia. Li num conto infantil que um garoto, cansado de ver as pessoas disputarem entre si seus diferentes pontos de vista,
desejou ardentemente que todos os seres humanos fossem exatamente iguais, para que não houvesse mais conflito entre eles. Naquela noite o menino sonhou que Deus ouvira suas preces e que de repente não havia mais discordância entre os homens. Todas as pessoas do mundo pensavam e agiam da mesma maneira, todo mundo concordava em tudo com todo mundo. Porém, para sua surpresa, não havendo nada de diferente entre elas, as pessoas se calaram. Não tinham mais motivo para conversar, nenhuma novidade, nenhuma criação nova, nada que se acrescentasse ao que todos já sabiam. Conclusão: o mundo se tornara monótono sem diálogo, sem motivação, e as pessoas se conduziam como verdadeiros bonecos. A vida perdera o sentido. Felizmente, era apenas um sonho, e quando acordou, o garoto percebeu que Deus agira com sabedoria ao permitir que cada um de nós construísse seu próprio caminho e se fizesse a si mesmo. Caro ouvinte, é uma ilusão pensar que temos de ser iguais aos outros e que os outros devem ser iguais a nós. Esta concepção simplista é fruto de uma ideia distorcida da realidade, pois o que faz a beleza da vida é o fato de existirem diferenças entre nós. Veja a natureza, cuja beleza se revela pela diversidade das formas e das cores. Você já imaginou se todas as plantas fossem iguais? Se todas as flores tivessem a mesma cor e se as estrelas tivessem a mesma luz, distribuídas simetricamente no céu como num tabuleiro de xadrez? Quão monótonas seriam as paisagens! Segundo a doutrina espírita, Deus criou seus filhos para que cada um se realizasse a si mesmo ao longo de sua jornada como espírito imortal, o que se dá através das reencarnações. Esta é a característica mais extraordinária da criação. Nela está implícita a ideia da evolução, uma vez que todos, tendo o mesmo ponto de partida, cada um ficou livre para fazer suas próprias escolhas, desenvolver suas aptidões e capacidades num processo constante de aperfeiçoamento para atingir a sua própria perfeição. Não é difícil perceber que os animais, numa etapa evolutiva bem abaixo dos seres humanos, são mais iguais entre si do que nós. Na verdade, existem muito poucas diferenças entre os gatos, por exemplo. Mas, na medida que sobem na escala evolutiva, que é a escala do progresso, essas diferenças vão se acentuando cada vez mais, e quando chegam ao nível da humanidade, essas diferenças estão bem pronunciadas, não tanto no aspecto físico, mas sobretudo no aspecto espiritual. Cada um de nós é uma produção única e exclusiva no universo. Portanto, valorize-se. Isso não é extraordinário? E é por tal razão que não existem duas almas iguais. Isso demonstra que quanto mais evoluído é um ser, mais diferente dos outros ele é. É o que confere aos espíritos superiores, como Jesus, uma singularidade incomparável. Portanto, caro ouvinte, não queira ser igual a ninguém e não queira fazer que os outros sejam iguais a você. Você só pode ser igual a você mesmo. Só você poderá atingir sua própria perfeição. Por isso, pense em se aperfeiçoar, buscando Deus em seu coração através de seus atos e pensamentos. Deus, que é o autor desse incrível processo evolutivo da multidiversidade. Não exija que os outros pensem exatamente como você pensa, mas faça sempre o melhor ao seu alcance, respeitando-os como são, como você quer que eles respeitem você como é. Ajude as pessoas quanto possa, usando sua fé e o seu raciocínio na busca do bem. Pois o bem, caro ouvinte, que é Deus, deve ser o ponto comum em que todos nos encontramos. Pense nisso. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000. Para o WhatsApp, o 14.997.51.2397, ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. O ouvinte Kleber Antônio enviou uma mensagem perguntando quando podemos distinguir se alguém é vítima de um ataque epilético ou de uma possessão espiritual. Ele diz que uma pessoa de sua família começou a ter crises epiléticas, foi ao médico e também ao centro espírita para receber passe. Está tomando medicamento e melhorando, e por isso mesmo não quer ir mais ao centro, porque não acredita que tenha a ver com obsessão espiritual. Prezado Kleber, a AMEB, Associação Médica Espírita do Brasil, chegou ao consenso de que toda doença sempre tem um fundo espiritual, seja ela qual for. Mas, veja bem, isso não quer dizer absolutamente que toda doença está sendo causada por um espírito obsessor. Não é isso. Existem problemas orgânicos e, sobretudo, problemas de ordem neurológica que advêm de uma obsessão ou de uma ação de um espírito obsessor, mas nem todos têm na ação de um espírito sua causa principal. Com certeza, muitas enfermidades que adquirimos nesta vida têm como causas os abusos, a falta de cuidado, além dos que provêm de vidas anteriores. Sobre isso, leia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, neuropsiquiatra e pesquisador da Universidade de São Paulo, cujo trabalho que mais se destaca é o estudo da glândula pineal, diz que a obsessão espiritual já foi reconhecida na medicina como possessão e estado de transe, um dos itens do CID, Código Internacional de Doenças. O CID-10, no item F44.3, diz que no estado de transe e possessão, a pessoa perde momentaneamente sua identidade, mas não perde a consciência do lugar onde se encontra. O Código Internacional faz, portanto, uma diferença entre a doença neuropsiquiátrica em si, casos de transe e de atuação de espíritos. Na verdade, Kleber, todos concorremos para as doenças que nos atingem na medida em que não adotamos a vida uma conduta inadequada. Aliás, adequada. Precisamos entender que antes de sermos corpo, somos espíritos e que o corpo não é perfeito, Kleber. O corpo é um veículo do espírito que, ao longo de sua escalada evolutiva, vem passando por transformações, procurando se adequar a novas necessidades em cada encarnação e em cada circunstância, e por isso pode entrar em processo de degeneração ou de crise de mudança. Logo, as doenças neurológicas, aquelas que decorrem de disfunções do sistema nervoso, como é o caso da epilepsia, têm múltiplas causas. Podem vir de uma predisposição com que nascemos, podem decorrer de traumas ou uso de drogas, por exemplo, e podem também se manifestar por ação prolongada de entidades espirituais inimigas. Mas, geralmente, quando isso acontece, é porque já causou algum dano cerebral, dizem os estudiosos. Desse modo, em caso de crises epiléticas, a primeira providência, sem dúvida, é procurar o tratamento médico. Se for um médico espiritualista, tanto melhor. Mas, como toda situação de desconforto físico ou emocional, o tratamento espiritual é sempre indicado, pois sabemos que as nossas condições íntimas, aquelas que estão ligadas às necessidades mais profundas da alma, quando desfavoráveis, são capazes de gerar uma série de anomalias e enfermidades.
Mesmo que a doença seja diagnosticada como decorrente de uma lesão cerebral, por exemplo, é importante que o paciente se conscientize e não deve prescindir do tratamento espiritual, pois não sabemos o que está por trás disso. É o que dizemos sempre. Para buscarmos o melhor de nossa saúde, precisamos tratar do corpo e da alma ao mesmo tempo. Um tratamento ajuda o outro e muitas vezes se completam. Mas para isso precisamos nos conscientizar dessa necessidade, buscar nos aprimorar mais no conhecimento das leis da natureza, sobretudo as leis morais ensinadas por Jesus, que muito nos ajuda a encontrar nosso ponto de equilíbrio com a consciência. Logo, o bom senso nos mostra que não devemos desprezar o espírito, ainda mesmo que tudo nos pareça bem com o nosso corpo. Kleber, se você quiser se inteirar melhor deste assunto, consulte a obra intitulada Por que Adoecemos? É uma obra espírita, escrita por vários médicos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que se dedicam a pesquisas e tratamentos diversos, inclusive os profissionais ligados à área da psiquiatria e da neurologia. Nesta obra, que aliás existe em 2 volumes, 1 e 2, eles apresentam casos clínicos referentes a pacientes de epilepsia, acompanhados de suas recomendações. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares Tatim 981-79-2405 ou da Vivo 997-51-2397. E pelo telefone da Vivo, o 997-51-2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp. E estamos sorteando hoje o livro Getúlio Vargas em 2 Mundos, pela médium Wanda Canuti. Essa questão de que vamos tratar agora não é bem uma resposta a uma pergunta, mas um comentário de um ouvinte que disse o seguinte: acredito na inteligência humana e tenho por hábito examinar tudo à luz da razão. Por isso, desde que desenvolvi esse espírito crítico, vejo a religião apenas como um apoio às pessoas que precisam crer na imortalidade para se sentirem mais tranquilas e seguras, mas não como uma verdade pura e cristalina. Dia desses, porém, fiquei um tanto impressionado com o depoimento de um neurocirurgião americano, Eben Alexander, sobre umas revelações que ele teve numa experiência de quase morte. Caro ouvinte, um dos direitos fundamentais do ser humano, que o Espiritismo mais preza, é o da liberdade de pensamento, ou seja, é o direito que toda pessoa tem de merecer o devido respeito pelas suas ideias e suas crenças. Nisso tinha razão Voltaire, pensador francês, pai do iluminismo, que viveu entre os séculos 17 e 18, quando disse esta frase que o imortalizou: não concordo com uma só palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Profundas as palavras de Voltaire, que, segundo dizem, era um cético. Mas, para nós, o que ele disse é uma verdade inconteste, pois o conceito que fazemos de Deus nos leva a considerar que a crença em si, por mais absurda nos pareça, não faz mal a ninguém, e quando cultivada com a devida seriedade por uma pessoa, pode fazer-lhe muito bem. Aliás, Voltaire proferiu outra frase muito interessante ao constatar o quanto de bem a religião pode fazer para os sofredores, quando disse: se Deus não existe, seria preciso inventá-lo. A busca de uma base racional para as nossas crenças é uma das grandes preocupações do Espiritismo. Caro ouvinte, que inovou o pensamento religioso, introduzindo como base a fé raciocinada, para substituir a fé ingênua ou cega, sempre explorada no que tem de mais frágil. Não basta crer, como diz Allan Kardec. Antes disso é necessário compreender. Compreender o que se crê, para que essa crença seja assentada sobre a rocha e não sobre a areia, a fim de que o crente saiba utilizá-la como uma escada de ascensão ao seu próprio aperfeiçoamento.
Depois que Allan Kardec, nos meados do século XIX, mergulhou no estudo dos fenômenos mediúnicos, descobrindo o universo espiritual, vários pensadores e cientistas se sentiram atraídos por esse novo campo de estudos e se dispuseram a pesquisar. Foram rechaçados de imediato, ou, por assim dizer, foram praticamente expulsos do mundo acadêmico, pois a ciência, que sempre teve o pé na matéria, estava interessado em destronar a religião, sua grande perseguidora e inimiga. Nessa longa batalha entre ciência e religião, a ciência partia então para a desforra, e diante disso não poderia concordar com quem ousasse reconhecer a realidade espiritual. E esse conflito existe até hoje, caro ouvinte. Embora a partir do século XX, com o amadurecimento moral da civilização e as grandes mudanças no conceito de matéria, algumas portas se abriram para a investigação da natureza espiritual do homem. Eben Alexander, que você citou, é um neurocirurgião que, segundo ele próprio, foi um cético em relação à realidade do espírito, até que por um capricho do destino, acabou sendo levado a pesquisar um fenômeno espiritual que aconteceu com ele mesmo, tirando-o da faixa dos descrentes e ateus. Se você estiver interessado, leia seu livro Uma Prova do Céu, da editora Sextante. Nesse sentido, um que nos parece razoável em relação aos descrentes e céticos é que se desarmem do preconceito e procurem investigar esse campo com o espírito de quem quer descobrir a verdade, mesmo que essa verdade contrarie suas aspirações. Cada um de nós deve procurar a sua verdade. Não adianta querer impor a verdade a quem não queira acreditar. A ciência é aquilo que os homens fazem dela, caminha de acordo com a direção que lhes dá, ou que lhes dão. É por isso, enquanto depender de interesses lucrativos, como vem acontecendo, deixando à margem os que procuram a realidade ampla da vida, ainda por longo tempo permanecerá palmilhando no materialismo frio e calculista. Gostaria de saber o que vocês acham do autopasse virtual que encontrei na internet. Será que funciona? Caro ouvinte, o que hoje chamamos de passe no meio espírita é uma derivação dos chamados passes magnéticos que tiveram origem, ao que sabemos, com o médico alemão Franz Anton Mesmer, no século XVIII, portanto, antes do Espiritismo. Mesmer, contrariando a classe médica da época para amenizar o sofrimento dos pacientes ante os procedimentos desconfortáveis e até perigosos da medicina da época, quis introduzir uma terapia branda através da irradiação de fluidos magnéticos de uma pessoa sã para uma pessoa doente. Esse é o chamado passe magnético. Mesmer partiu do princípio, segundo seus próprios experimentos, de que todos os seres vivos, e o ser humano em particular, emitem uma irradiação magnética própria, que tem efeitos terapêuticos. A esse fluido curativo ele chamou de magnetismo animal, em oposição ao magnetismo mineral que tinha sido recentemente descoberto. Como Kardec, antes do Espiritismo, estudou o magnetismo e afirmou serem autênticos os fenômenos, ele os tomou por base para explicar os fenômenos espíritas, acrescentando a ele a ação dos espíritos nos processos de cura. Daí surge o passe espírita. A partir dessa constatação é que se introduziu nos centros espíritas o chamado passe espírita, como hoje conhecemos, e que observa o mesmo princípio do passe magnético aliado à ação própria dos espíritos. Desse modo, quando se aplica o passe em alguém, devemos considerar que se trata de uma transmissão fluídica que contém tanto recursos magnéticos do passista, que é a pessoa que aplica o passe, de elementos curativos retirados da natureza e o concurso de espíritos que atuam nessa área de atendimento, tendo o passista como médium. No entanto, devemos considerar ainda que tomar passe não é uma condição passiva da pessoa que recebe.
pois além da prece do passista, que propicia a condição espiritual para a transmissão fluídica, o paciente precisa acreditar, precisa ter fé, concentrar-se e orar, alinhando o seu pensamento positivo à vontade dos espíritos protetores presentes, para facilitar o processo de doação e recepção de fluidos adequados à necessidade do paciente. Nesse caso, precisamos levar em conta que a participação do passista é necessária e importante, tanto quanto é importante e necessário um ambiente do centro espírita que facilita o processo de transmissão, pois se trata de um conjunto de fatores que, atuando no mesmo sentido, permite e facilita a emissão dos bons pensamentos para se atingir o efeito desejado. O passe, portanto, depende da vontade do passista, da receptividade e colaboração do paciente, das condições espirituais do ambiente, tudo, ao mesmo tempo, assentado sob a força espiritual da prece. Desse modo, nada obsta que uma pessoa, no seu recinto doméstico, ore por si mesma, ou solicitando a presença de espíritos amigos para ajudá-la. É o que geralmente se faz. A prece é um poderoso recurso, de que qualquer pessoa pode se valer em qualquer lugar e a qualquer hora, e muitas vezes ela é socorrida. Mas, em nossa opinião, ela não pode ter a eficácia de um passe realizado por um grupo de pessoas num ambiente de recolhimento espiritual, especialmente se ela estiver se preparado para isso, porque o passista fornece recursos próprios que concorrem para o seu bem-estar. Quanto ao que você chama de autopasse virtual, deve ser a mesma coisa. Trata-se de uma prece que alguém faz à distância, envolvendo o paciente num clima de fé para que ele reaja espiritualmente ao problema que está enfrentando. Toda prece feita por nós ou por quem se interessa em nos ajudar tem sempre algum efeito benéfico sobre nós. Porém, acreditamos que pelo fato de o passe ser aplicado no ambiente espiritual do centro e com a presença do passista impondo diretamente suas mãos sobre a cabeça do paciente para lhe transmitir recursos magnéticos saudáveis, neste caso, o passe tem probabilidade de surtir mais efeito. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Getúlio Vargas em Dois Mundos, pela médium Wanda Canuti. Nossos telefones, o fixo, estão à disposição, o 3471-0700, e também os celulares, o 981-79-2405 da TIM e o 997-51-2397 da Vivo. E o WhatsApp que você pode utilizar também é o 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando o Livro dos Espíritos, Nossa Consciência no Plano Espiritual. Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, abrimos o capítulo 6º da segunda parte, a partir da questão número 223, onde vamos encontrar o título Vida Espírita.
Este capítulo trata do que acontece com o ser humano depois da morte do corpo e o tempo em que ele permanece desencarnado. A título de esclarecimento, queremos dizer que no tempo de Allan Kardec era comum o uso da expressão espírito errante, que você vai encontrar no Livro dos Espíritos. Espírito errante era como se designava o que hoje chamamos de espírito desencarnado. A palavra errante vem do verbo errar, que tem vários significados, entre os quais o de vagar, caminhar, perambular, ir de um lugar para outro. Errante era, portanto, o espírito que se encontrava na vida espiritual e que, portanto, ainda estava à espera de nova encarnação. Quando o espírito deixa definitivamente o corpo após a morte, ele se encontra consigo mesmo, ou seja, ele se vê diante de sua consciência moral, onde está escrita a lei de Deus, conforme nos ensina o Espiritismo. E o que vem a ser a consciência moral? Consciência moral é a instância da mente que nos dita as normas de conduta, nosso comportamento, nossas atitudes, onde está o nosso tribunal interior, que nos aprova quando acertamos e nos reprova quando erramos. O sentimento de culpa que todos temos é a expressão dessa condenação íntima que pode nos custar muito caro. Enquanto encarnados, a consciência funciona todo o tempo, ininterruptamente, inclusive quando dormimos. Muitos sonhos, principalmente os sonhos agitados e desconfortáveis, são produto desses julgamentos da consciência que nos vão acarretar conflitos íntimos e desconforto espiritual. Muitos transtornos emocionais que sofremos, inclusive os chamados TOCs, transtornos obsessivos compulsivos e o transtorno bipolar, podem advir desses conflitos de consciência. Freud chamou essa consciência moral de superego, o nosso tribunal interior, o guia interno dos valores que devemos prezar e seguir na vida. Na condição de desencarnados, a consciência tem uma ação muito mais intensa do que quando estamos encarnados, porque então, não tendo mais o corpo físico para absorver os impactos de nossos conflitos, ficamos frente a frente com a autoridade moral da nossa consciência. E isso, geralmente, começa a ocorrer já nos momentos que antecedem a desencarnação, levando as pessoas a se arrependerem de atos que cometeram ou do bem que deixaram de fazer durante a vida. E essa situação de conflito de consciência é o que causa a dor moral dos espíritos desencarnados, muitos dos quais pedem encarnação imediata na esperança de se verem livres da dor da culpa e do remorso. Daí porque muitos reencarnam em situações extremamente desconfortáveis ou sofridas. A única maneira de sairmos bem desta vida e entrarmos bem na outra é cuidar para não vivermos em choque com a nossa consciência moral. É procurar pautar pelos princípios morais em que acreditamos, a fim de prepararmos melhor o nosso futuro, seja no plano espiritual, seja em outra encarnação. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Máris Edílio de Carvalho. Bom dia, Máris. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Adentramos o penúltimo mês do ano, novembro. Neste ano tivemos a equipe
do Clube do Livro, reforçada com uma oportuna e bem-vinda participação do casal Luciane e Daniel Martins, que estão tomando a frente do trabalho de divulgação do ideal espírita pelo livro. A partir do próximo dia 8, iniciaremos a entrega do livro do mês para os nossos associados. Desta vez, vamos levar o romance O Amor Prossegue, autoria do conhecido escritor Ricardo Orestes Forni e publicado pela editora M. Ao ler essa obra, o leitor terá um exemplo do que o amor mais perfeito é capaz. Estamos falando do amor de mãe. A história desse romance passa por temas atuais, como o envolvimento com drogas e a gravidez prematura, a impensada, além da atuação benéfica de espíritos amigos. Nada é por acaso. Por trás de nossas escolhas, há as responsabilidades e as influências espirituais. Muitos, sem terem consciência dessas influências que determinados espíritos podem exercer sobre eles, são tomados de certos impulsos negativos, estimulados por pensamentos estranhos. É o caso em questão em que a professora Célia afirma ser provocada por essas ideias todo dia, desde o café da manhã. O romance vai revelar a atuação dos espíritos em nosso dia a dia, tanto para prejudicar nosso progresso, como para nos estimular a crescer. Ele servirá para despertar a nossa atenção e nos manter mais cuidadosos com nossos atos e pensamentos, sabendo ouvir a recomendação de Jesus ao dizer: vigiai e orai. Aliás, Jesus, por muito nos amar, chegou a dar a própria existência física em nome desse amor incondicional, trazendo-nos na sua mensagem a palavra de alerta. O Amor Prossegue mostra-nos o clima espiritual que envolve nossos problemas e também enfatiza o esforço e o sacrifício das mães no cumprimento de sua elevada missão de proteger e encaminhar seus filhos. Caro ouvinte, como dissemos, o Clube do Livro Espírita de Garça está dando início à entrega dos livros deste mês de novembro aos seus associados dia 8, próxima quinta-feira. E atenção, para quem mais deseja se associar ao clube, basta enviar um e-mail para clubedoLivro@caminhodedamasco.com.br, informando o nome, telefone e endereço de entrega. Ou então, enviar mensagem pelo WhatsApp através do número 98127-7775. Assim, por apenas R$ 17,00, menos da metade do preço de livraria, o associado receberá todos os meses, no conforto do seu lar, um novo exemplar sempre com casos esclarecedores. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela sua gentil atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Para amanhã, segunda-feira, 5 de novembro, 20 horas, convidamos você para assistirmos o vídeo palestra Fé e Cura, com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Na quinta-feira, prosseguiremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e na sexta-feira continuaremos o estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz,
também às 20 horas. Nas terças-feiras, às 19h30, no Caminho de Damasco, o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. O programa de estudos das quartas-feiras teve seu encerramento e deverá ser brevemente retomado, conforme estaremos anunciando. Evangelização infanto-juvenil. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer os fundamentos do Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, com Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com o Tiago. Todo curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Sônia, Paula, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. E os jovens da Mocidade Emmanuel farão palestras nos centros. No período de 12 a 17 de novembro, os jovens da Mocidade Espírita de Garça estarão percorrendo os centros de Garça, de Galha e de Lupércio para proferirem palestras sobre os mais diversos temas. E os cartazes que divulgam as palestras já foram afixados nos diversos centros e as palestras acontecerão na seguinte ordem. Dia 12, Centro Espírita Caminho de Damasco. Dia 13, Casa Espírita Allan Kardec. Dia 14, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Dia 15, Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio. Dia 16, Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Galha. Dia 17, CFEAC de Vila Araceli. No próximo domingo daremos mais detalhes sobre os temas e os expositores. Caminho de Damasco faz 79 anos com palestra comemorativa. Será no dia 19 de novembro, segunda-feira, às 20 horas, a palestra com Luiz Armando de Freitas Ferreira de São Paulo, que estará abordando o tema O Homem de Bem e a Era do Espírito. O garcense Luiz Armando, radicado em São Paulo, além de palestrante e locutor em vários vídeos do YouTube, apresenta o programa História de uma Mensagem, pela Unirádio e pela Rádio Boa Nova de Guarulhos. E o programa Flash 5 Minutos com Você, que vai ao ar pela Unirádio aos sábados. Já falou várias vezes em Garça e sempre atrai um bom público. Portanto, dia 19, segunda-feira, Luiz Armando de Freitas Ferreira, no 79º aniversário do Centro Espírita Caminho de Damasco. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São as rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, portanto às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias, na hora dos passes, a partir das 5h30 da tarde. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana.
indicação de hoje. Oração pelo Brasil, de Eurípides Barçanufo. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade, a força irrefreável do trabalho. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Irmãos, amemos o Brasil, confiemos nas milícias celestes que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram força e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos pedem, amemos a pátria do cruzeiro. Ao soldado importa a batalha, somos soldados do Cristo, nosso exército, porém, é de luz. Então, irmãos, ouve a nossa voz. Jovens, levantai e estudai, usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura consolando e alterando o panorama social. Pais, educai os vossos filhos, não no consumo que domina, não na permissividade que os transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina, no afeto, na negativa e na correção firme ou fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assume as vossas funções e educai. Advogados, honrai a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, age com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Mas se o sol for momentaneamente ofuscado pelas densas nuvens do testemunho, coragem, e enquanto vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tende certeza, por mais trevosas que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando, em vossas horas de angústia, sabei, dos páramos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando brandam altissonantes. Confiai em Jesus. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pela médium Wanda Canuti, e que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte da Rua Maceió 505, Eide Roque. Parabéns, Eide. Venha buscar seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana com muita paz e muita saúde. Vamos então encerrar nossa edição de hoje com a mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.